Um dia, o homem mais poderoso do mundo parou diante de um filósofo que morava num barril. Alexandre, o Grande, dono de exércitos, cidades e reinos, ficou frente a frente com Diógenes, um homem sem nada, mas com algo que nenhum império podia oferecer: liberdade. Conta-se que Alexandre, impressionado pela fama excêntrica de Diógenes, foi visitá-lo em Corinto. Cercado por soldados e assessores, o imperador disse ao velho filósofo: "Peça o que quiser, Diógenes, eu realizarei seu desejo." Diógenes então olhou para cima, com o sol batendo no rosto, e respondeu com a mesma naturalidade de quem pede silêncio: "Saia da frente, você está tapando o sol." Essa frase, aparentemente rude, talvez cínica, é, na verdade, uma das declarações mais poderosas de liberdade já registradas, porque o que Diógenes estava dizendo ali era simples: eu não preciso de nada que você tenha, nada do que você representa. O que me basta é o que nenhum poder pode dar ou tirar: a luz, o espaço, o agora. Alexandre, pasmo com a resposta, teria dito mais tarde: "Se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes." Essa cena não é só uma anedota, é um espelho. Mostra que o verdadeiro poder não está em quem tem tudo, mas em quem não precisa de nada. Mostra que a verdadeira admiração nasce quando alguém vive com tal verdade e integridade que até um rei se curva, não de submissão, mas de respeito. E aqui está a pergunta que começa o nosso mergulho: por que isso nos impressiona tanto? Porque a imagem de um homem sem casa, sem riqueza, sem seguidores, sem título, é mais forte que a de um imperador? Talvez porque, no fundo, todos saibamos que é mais raro conquistar a si mesmo do que conquistar o mundo. Vivemos em uma época onde a busca por admiração se tornou um vício. Queremos ser vistos, validados, reconhecidos. Criamos versões de nós mesmos para agradar, adaptar, sobreviver. Mas Diógenes não agradava, não precisava. Ele era. E é por isso que seu gesto ressoa até hoje. Porque quem se basta se torna imune. Quem se recusa a precisar se liberta. E quem se liberta é inevitavelmente admirado. Diógenes vivia com o mínimo, dormia ao ar livre, tinha como abrigo um barril e como riqueza o que carregava no corpo. Ele não fazia isso como uma encenação. Não era uma performance, era um ato filosófico, uma recusa viva. Ele não queria provar nada, só se livrar de tudo que não era necessário para existir com verdade. Enquanto os outros corriam atrás de fama, luxo e aplauso, Diógenes caminhava na direção oposta, da simplicidade, da independência, da lucidez. E é por isso que ele tinha um tipo de poder que não podia ser comprado, ameaçado ou concedido por ninguém. O poder de não precisar. Porque quando você não precisa agradar, você fala a verdade. Quando você não precisa parecer forte, você pode ser real. Quando você não precisa conquistar ninguém, você pode existir com leveza. E é exatamente isso que nos falta hoje. A leveza de ser, a paz de não estar sempre tentando. Vivemos rodeados de exigências invisíveis. Seja produtivo, seja atraente, seja interessante, seja desejado. Nos ensinaram a precisar de mais, a depender da opinião alheia como se fosse oxigênio, a viver como se cada olhar do outro fosse um julgamento e cada silêncio uma punição. Mas Diógenes quebrou isso. Ele mostrava com o próprio corpo que a liberdade mais rara é a de não ter que interpretar um papel o tempo todo. Você já reparou como admiramos quem é autêntico? Pessoas que entram em um lugar e não mudam o tom de voz só porque estão sendo observadas. Pessoas que sabem dizer não, sem medo de serem rejeitadas. Pessoas que não se explicam, apenas vivem. Essas pessoas brilham, não porque querem ser admiradas, mas justamente porque não precisam disso. Diógenes não tentou impressionar Alexandre, e é exatamente por isso que o impressionou. A liberdade impressiona. A independência emocional encanta. A coragem de ser inteiro é magnética. Não é sobre morar num barril. É sobre entender que quanto menos você precisa, mais você tem poder. E esse poder, o de ser livre, mesmo sendo comum, vale mais do que qualquer império. Existe uma ironia escondida que poucos enxergam. Quanto menos você quer, mais os outros te querem. Quanto menos você busca ser admirado, mais você é notado. Quanto menos você se importa em conquistar, mais respeito você desperta. Diógenes não fez discursos, ele não publicou livros, mas viveu de um jeito tão coerente com o que acreditava, que séculos depois
ainda estamos falando dele. E tudo isso porque ele entendeu uma coisa simples: o mundo admira quem é livre e tem medo de quem não se curva. É estranho pensar nisso hoje, porque crescemos acreditando que o valor está em ter, parecer, provar. Aprendemos a vida inteira que a aceitação é uma moeda que se ganha com esforço, agradando, competindo, se encaixando. Mas a figura de Diógenes desmonta esse mito inteiro. Ele mostra que o valor real não vem de fora, mas da ausência de necessidade. O que deixa alguém poderoso não é o que ele possui, mas aquilo que ele pode recusar. Diógenes não recusou Alexandre para humilhar. Ele recusou porque não precisava. E isso é o que muda tudo. No fundo, quando alguém não precisa de você, e ainda assim permanece com você, essa presença ganha um peso raro. Ela é livre, e tudo que é livre tem beleza. Você já notou como o apego nos deixa frágeis? Como a necessidade nos torna manipuláveis? Quem precisa ser amado demais se cala para não desagradar. Quem precisa ser elogiado demais se molda para parecer mais brilhante. Quem precisa ser aceito demais se trai para caber. E aos poucos, perde o poder. O poder que Diógenes cultivou era invisível, mas não menos real. Era o poder da integridade, da autossuficiência, da verdade que se sustenta sozinha, mesmo que ninguém a aplauda. E essa é a ironia que assombra o nosso tempo. Quanto mais você força a admiração, mais ela se afasta. Quanto mais você depende dela, menos ela dura. Mas quando você se basta, o mundo presta atenção. Não porque você grita, mas porque você não precisa dizer nada. Diógenes não precisava se provar, e por isso provava tudo. Talvez seja essa a lição que mais incomoda. O verdadeiro respeito não se exige. Ele se impõe naturalmente quando a gente se torna quem não depende. Enquanto Diógenes se despia da aparência, nós aprendemos a vesti-la como uma armadura. Vivemos em um tempo em que a imagem vale mais que o conteúdo, em que parecer feliz é mais importante do que estar em paz, em que mostrar é mais valorizado do que viver. E o mais assustador? A maioria nem percebe mais. A rede social virou vitrine, a autoestima virou número, e a verdade virou performance. Somos ensinados, desde cedo, a montar versões de nós mesmos que os outros vão aprovar. A esconder falhas, suavizar dores, polir a fala, moldar o corpo. Tudo para caber no molde invisível de alguém admirável. Mas a realidade é crua. Quanto mais tentamos parecer alguém que os outros admirem, mais nos afastamos de quem realmente somos. E isso nos custa caro. Custa liberdade. Custa identidade. Custa saúde mental. Diógenes fazia o oposto. Ele vivia com o que era, não com o que parecia. Ele se lavava com a própria risada, enquanto o mundo se afogava em vaidade. Era sujo aos olhos da sociedade, mas limpo diante de si mesmo. Ele não fingia, não se montava, não se encaixava. E isso, paradoxalmente, o tornava memorável. Hoje, muitas das pessoas que admiramos nas telas estão presas em uma prisão de aparência. Ricas, famosas, seguidas, mas exaustas. Porque manter um personagem é um esforço que corrói por dentro. E é aqui que a filosofia de Diógenes toca fundo. Ele nos lembra que ser visto não é o mesmo que ser livre. Você pode estar em evidência e ainda assim se sentir invisível. Pode estar cercado de elogios e ainda assim se sentir sozinho. Pode estar aclamado e ainda assim ser incapaz de se olhar no espelho sem máscaras. Diógenes desmascarava a sociedade com o próprio corpo. Com sua nudez simbólica, ele dizia: não preciso parecer nada, porque já sou. E talvez essa seja a chave. Quando você abandona a necessidade de parecer, você começa, finalmente, a existir. Enquanto o mundo gira em torno da aparência, a verdadeira revolução é se despir dela. Diógenes não era um provocador por vaidade. Ele não buscava polêmica. O que ele queria era viver com verdade, mesmo que isso significasse andar nu pela cidade, morar num barril ou comer com as mãos na praça. E por mais estranho que isso pareça aos nossos olhos modernos, havia ali um ensinamento profundo. A verdadeira liberdade começa quando você para de representar. Diógenes não interpretava. Ele era. Ele não ajustava o discurso para agradar. Não suavizava as ideias para se encaixar. Não simulava sentimentos para manter relações. E é por isso que ele era livre. A liberdade de que se fala aqui não é apenas política ou material.
é a mais rara de todas, a liberdade interior. Aquela que permite que você diga sim quando é sim, não quando é não, e fique em silêncio quando não há nada a dizer. Essa liberdade só nasce quando você se autoriza a ser quem é, mesmo que o mundo inteiro espere que você seja outra coisa. Você já sentiu que está interpretando um papel o tempo todo? No trabalho, com amigos, na família, como se estivesse sempre vestindo uma roupa que não foi feita para você, apenas para que os outros te vejam com bons olhos? Isso desgasta. Isso adoece. Diógenes nos lembra que há um outro caminho, um caminho menos confortável socialmente, mas mais verdadeiro emocionalmente. Ser quem se é, sem medo de perder aplausos. Ser quem se é, mesmo que pareça estranho. Ser quem se é, mesmo que isso afaste quem só gosta da sua versão editada. A liberdade de ser o que se é começa quando você escolhe o desconforto da autenticidade em vez do conforto da mentira. E não se trata de viver isolado ou rejeitar todos os códigos sociais, mas de parar de se trair, de escolher conscientemente as roupas que veste, as palavras que usa, os desejos que alimenta, não porque vão agradar, mas porque te representam. Diógenes vivia assim. Cada gesto dele era um reflexo direto daquilo em que acreditava, mesmo que ninguém entendesse, mesmo que zombassem, mesmo que fosse chamado de louco. E talvez tenha sido mesmo, mas uma loucura fiel à verdade vale mais do que uma sanidade moldada pela conveniência. O mundo precisa de mais gente real, de mais gente que não tem medo do silêncio, da solidão ou da crítica, porque já encontrou paz em ser quem é. Essa é a liberdade mais rara e a mais admirável. É fácil admirar Diógenes de longe, como se ele fosse apenas uma lenda pitoresca do passado. Um excêntrico que viveu à margem. Um filósofo nu que enfrentou um imperador. Mas o que realmente incomoda na história dele não é o que ele fez, é o que ela revela sobre a gente. Porque, no fundo, Diógenes não estava rejeitando Alexandre. Ele estava rejeitando tudo aquilo que nos aprisiona até hoje. O desejo de ser reconhecido, o medo de não agradar, a necessidade de possuir mais para se sentir suficiente. E agora, talvez seja a hora de perguntar a si mesmo: você está querendo o que realmente precisa? Ou só aprendeu a querer o que disseram que importa? Quantos dos seus desejos nasceram de verdade dentro de você? Quantos dos seus objetivos são ecos de outras vozes? Quantas vezes você se colocou em segundo plano só para ser aceito por pessoas que nem se importam com quem você é? Vivemos uma vida de metas herdadas. Carros que não dirigimos por prazer. Casas que não habitamos com presença. Roupas que não vestem nossa alma. Palavras que não são nossas. Sorrisos que escondem exaustão. Diógenes recusou tudo isso, e não por desprezo, mas por clareza. Ele sabia que a admiração dos outros é uma armadilha quando você ainda não se admira. Sabia que a aprovação é um cárcere quando você ainda vive com medo do seu próprio julgamento. Sabia que correr atrás de reconhecimento é correr de si mesmo. E por isso, ele parou. Ficou onde estava, embaixo do sol, com a verdade exposta, e sem pedir nada, exceto espaço para continuar sendo. Talvez a parte mais difícil de absorver na filosofia dele é essa. A vida fica mais leve quando você aprende a abandonar os desejos que nunca foram seus. O silêncio que Diógenes cultivava, o espaço vazio ao redor, a simplicidade, o pouco, não era ausência, era presença pura. Você pode ter tudo o que quiser, mas, se não souber o que é essencial, nunca vai se sentir completo. E o mais trágico? É possível passar a vida inteira tentando conquistar o que os outros valorizam, e só no fim perceber que perdeu o que realmente importava: a si mesmo. Quando Diógenes disse a Alexandre para sair da frente porque estava tapando o sol, não estava apenas dispensando uma oferta. Estava revelando um princípio. O sol ali não era só luz, era liberdade, era clareza, era a metáfora perfeita para tudo que ele buscava: viver em paz com aquilo que é simples, verdadeiro e que ninguém pode comprar ou dar, apenas reconhecer. A resposta de Diógenes é poderosa, porque inverte a lógica do desejo. Ele não pediu mais nada, porque já tinha tudo. O que você faz quando descobre que o essencial não custa nada? Que a paz não vem do que você conquista, mas do que você deixa de perseguir? Que a admiração que realmente transforma não é a que vem dos outros, mas a que nasce quando você para de se trair?
Diógenes sabia que o mundo corria atrás de sombras. Sabia que boa parte das pessoas estava tentando preencher vazios com distrações, aparências, conquistas. E ao dizer, você está tapando o sol, ele não estava falando só com Alexandre. Estava falando com a humanidade. Estava dizendo, sai da frente do que é simples. Deixa a luz entrar. Para de complicar a vida com necessidades que você aprendeu a ter, mas que não são suas. O que Diógenes nos oferece não é um modelo de vida em um barril, mas um espelho, um chamado para lembrar que tudo que é verdadeiro em nós precisa de espaço, de sol, de silêncio, de coragem para não ser mais um reflexo das expectativas do mundo. Você não precisa morar na rua para entender isso, mas precisa parar um momento e se perguntar: o que está tampando o seu sol hoje? É o medo de parecer fraco? É a expectativa de um sucesso que nunca te preenche? É o peso de um padrão que você não escolheu? É a necessidade constante de ser aceito, elogiado, reconhecido? Talvez seja a hora de dizer não. Não para o excesso, não para o personagem, não para a ansiedade de agradar. E ao fazer isso, talvez você descubra que o que te fazia falta nunca foi algo a mais, mas algo a menos. Menos distração, menos pressa, menos aparência, mais verdade, mais silêncio, mais sol. Diógenes não queria ser seguido. Ele queria ser compreendido. E talvez agora você tenha entendido. Não há nada mais admirável do que alguém que não precisa de nada para continuar sendo tudo o que é. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Não porque você precisa, mas porque quer continuar ouvindo aquilo que ninguém diz, mas que muda tudo quando você escuta.